E aí galerinha, tudo bem, gente? Sou o professor Rafael Ramon, professor de matemática de vocês, e nós vamos dar início à nossa aula de matemática falando a respeito de alguns problemas envolvendo contagens. Então, eu queria que vocês pegassem todo o material de vocês para a gente dar início à nossa aula. Vamos lá, gente? Bem, pessoal, o que é que a gente vai aprender nessa aula? Nós vamos aprender a representar e contar todos os casos possíveis em situações combinatórias. Então, para dar início à nossa aula, nós vamos colocar aqui alguns problemas e vamos analisar como é que a gente vai proceder para resolver esses problemas de contagem. Olha só, nessa situação nós temos contando com tabelas. Sofia tem 3 saias e 4 blusas. Quantas e quais são as combinações que ela pode fazer sempre usando uma saia e uma blusa? Observe o seguinte, gente, que dentre as 3 saias, uma é da cor azul, uma da cor branca e uma da cor cinza. Dentre as 4 blusas, nós temos uma na cor marrom, preta, rosa e vermelha. Então, para a gente iniciar esse problema, nós vamos organizar esses dados em tabela, fazendo da seguinte forma. A coluna marrom, coluna preta, coluna rosa, vermelha é justamente a representação das 4 saias. As linhas azul, branca e cinza é a representação do quê? Das saias. Então, a representação das blusas estão em colunas, né? Marrom, preta, rosa e vermelha. A representação das saias está aí, uma linha para cada uma das saias. Saia azul, branca e cinza. E aí nós vamos ter o seguinte, gente, olha só. Quando você for combinar uma saia azul com uma marrom, é justamente a representação e o cruzamento de uma linha e uma coluna. Olha só, linha azul com coluna marrom. Nós temos aqui saia, né? Saia azul, blusa marrom. Isso é uma forma que a Sofia tem para se vestir. Saia azul e blusa preta é uma outra forma que a Sofia tem para se vestir. Saia azul e blusa rosa também é uma outra forma que a Sofia tem para se vestir. E, por fim, saia azul, blusa vermelha. Então, somente fixando a saia azul, nós temos quantas combinações possíveis? 4. Então, saia azul, blusa marrom, saia azul, blusa preta, saia azul, blusa rosa, saia azul, blusa vermelha. Nós temos que analisar agora quantas combinações serão possíveis fixando a saia branca. Então, com a saia branca, ela pode escolher uma blusa marrom, saia branca, blusa preta, saia branca, blusa rosa, saia branca, blusa vermelha. Olha só. Então, saia branca, blusa marrom, saia branca, blusa preta, saia branca, blusa rosa, saia branca, blusa vermelha. São mais 4 opções que a Sofia tem para se vestir. E agora a gente vai fixar a saia cinza e analisar quantas opções ela tem para combinar a sua roupa. Olha só. Saia cinza com blusa marrom. Depois, saia cinza com blusa preta. Depois, saia cinza com blusa rosa. E por fim, saia cinza com blusa vermelha. Você observa que cada uma dessas opções, ela é obtida você pegando o quê? O cruzamento de uma linha com uma coluna. Cruzei aqui, ó, coluna da blusa marrom com linha da saia azul, eu tenho a opção do quê? De uma saia azul com a blusa marrom. Dando continuidade, coluna da blusa preta com a linha da saia azul. Nós temos o que? A combinação saia azul, blusa preta e assim sucessivamente. Ao todo, ela tem exatamente 12 formas de se vestir combinando uma saia e uma blusa. Então, olha só. Isso aqui pode ser obtido da seguinte forma, gente. Você tem aqui, ó, a opção de escolha de uma saia, a opção de escolha de uma blusa. De quantas formas diferentes
A Sofia pode escolher uma saia. Ela tem 3 opções de saia. E de quantas formas diferentes a Sofia tem para escolher uma blusa? Ela tem 4 opções distintas para escolher uma blusa. 4 opções diferentes de escolha de blusa. Se eu multiplicar essas opções, a opção da saia com a opção da blusa, eu tenho como resultado justamente o número 12. Então, eu tenho 12 formas diferentes da Sofia se vestir utilizando uma saia e uma blusa. Bem, nosso próximo problema, isso aqui já foi. Nosso próximo problema é a seguinte situação: a quadrilha. Em uma turma, existe exatamente 3 rapazes, que no caso são Antônio, Beto e Cido, e 5 moças, Duda, Elba, Fátima, Gabriela e Hermina. Deseja-se formar casais de sexos opostos para uma quadrilha junina. Quantos e quais são os casais que podem ser formados? Então, olha só, nesse problema também utilizarei a mesma representação de uma tabela. E, por fim, nós vamos analisar de que forma você pode representar a resolução do nosso problema. Olha só, aqui nós temos uma tabela e nós vamos organizar os dados que nós temos que ter aqui. Então, observe só, nós temos aí as moças, que são Duda, Elba, Fátima, Gabriela e Hermina. Está aí na representação de linha, cada um em sua coluna. Nós temos os rapazes, que são Antônio, Beto e Cido, cada um em sua linha. O que foi dito no problema anterior? O cruzamento de uma linha com uma coluna representa uma opção de uma formação de casal. Olha só, se eu cruzar a linha Antônio com a coluna Duda, eu vou ter o casal AD. Casal AD. Está aqui representado. Se eu cruzar a linha Antônio com a coluna Elba, eu tenho o casal AE. Casal Antônio e Elba. Se eu cruzar a linha Antônio com a coluna Fátima, eu tenho o casal AF. Se eu cruzar a linha Antônio com a coluna Gabriela, eu tenho o casal AG. E se eu cruzar a linha Antônio com a coluna Hermina, eu tenho o casal AH. Então, fixando o Antônio, eu tenho quantos casais? Eu tenho justamente 1, 2, 3, 4, 5 casais. Agora eu vou fixar o Beto como rapaz a ser escolhido e vamos analisar quantos casais nós podemos formar com o Beto já sendo escolhido, é isso? Então, Beto com a Duda, certo? BD, casal BD. O casal BE, que é o casal Beto e Elba. O casal BF, que no caso é o casal Beto e Fátima. O casal BG, que no caso é o casal Beto e Gabriela. E o casal BH, que no caso é o casal Beto e Hermina. Já na segunda situação, na próxima situação, quer dizer, na terceira situação, nós temos o Cido como o próximo rapaz a ser fixado e vamos combinar com as moças Duda, Elba, Fátima, Gabriela e Hermina. Então, cruzamento da linha Cido com a coluna Duda vai dar o casal CD. Casal Cido e Duda. O próximo cruzamento, linha Cido, coluna Elba, vai dar o casal CE. Casal Cido e Elba. A próxima linha, casal Cido e Fátima, casal CF. Próxima, casal Cido e Gabriela. E por fim, casal Cido e Hermina. Bem, gente, ao todo aqui nós temos a formação de quantos casais? 1, 2, 3, 4, 5. 5, isso só utilizando o Antônio como o rapaz a ser fixado. Mais 5, utilizando o Beto como fixo. E mais 5, utilizando o Cido como fixo.
Então, se eu for escolher um rapaz e uma moça, então, pensa bem, quantos casais nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, são 15 casais diferentes que nós podemos formar. Agora, analisando só, quantas opções eu tenho para a escolha de um rapaz? Eu tenho 3 opções diferentes para a escolha de um rapaz. E quantas opções diferentes para a escolha de uma moça? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Se você observar bem, nós temos quantos casais possíveis? É só multiplicar as opções, gente. 3 vezes 5, 15. Então, nós temos 15 casais diferentes. Então, o que é que a gente acabou de analisar? A gente acabou de analisar quantos casais diferentes nós conseguimos formar utilizando um rapaz e uma moça. Observe só. O que foi que a gente fez? A gente organizou a nossa resolução exatamente através de uma tabela. E depois nós observamos que esse resultado encontrado através da composição de uma tabela poderia ser obtido fazendo apenas a multiplicação das opções da escolha de um rapaz vezes a escolha de uma moça. Então, pegando exatamente as opções distintas que eu tenho para a escolha de um rapaz e multiplicando pelas opções distintas que eu tenho para a escolha de uma moça, eu obtenho o resultado esperado, que é exatamente igual a 15 casais diferentes. Bem, vamos para o nosso próximo problema, gente. Contando com diagramas. Alex, Bruno e Carlos participaram de uma Olimpíada de Matemática. O diagrama seguinte, também chamado de árvore de possibilidades, mostra outra forma de descrever e calcular o número de maneiras possíveis de premiar o campeão e o vice da Olimpíada. Então, olha só, como é que a gente pode fazer isso? Temos aqui, contando com diagramas. Nós temos exatamente o quê? O Alex, o Bruno e o Carlos, que participaram de uma Olimpíada de Matemática. Nós temos que organizar o campeão e o vice dessas Olimpíadas, observando a resolução desse problema através de um diagrama de árvore. Olha só como é que fica. Nós temos aqui, ó, contando com diagramas. Nós temos a representação do campeão, nós vamos fixar uma opção dentre as 3 que nós temos para um campeão. Depois nós vamos analisar de quantas formas diferentes nós podemos escolher o campeão e o vice, analisando que eu já fixei um campeão, agora eu tenho que observar quem será o meu vice. Então, olha só. Se eu fixar como campeão o Alex, nós temos como campeão o vice-campeão, o Bruno, ou seja, nós temos os premiados sendo Alex e Bruno. Alex campeão e o Bruno vice-campeão. Já na opção do Carlos ser o vice-campeão, nós temos como campeão o Alex e como vice-campeão o Carlos. Então, Alex e Carlos é uma outra opção para os premiados. Se eu fixar o Bruno, nós temos como campeão o Bruno, como vice-campeão o Alex, e aí nós temos como premiados Bruno e Alex, o Bruno sendo campeão e o Alex sendo vice-campeão. Na outra situação, eu tenho o Bruno como campeão e o Carlos como vice-campeão. E assim como premiados Bruno e Carlos. Bruno campeão, Carlos vice-campeão. Fixando o Carlos como campeão, nós teremos agora Carlos campeão, Alex vice-campeão, os premiados Carlos e Alex. E na outra situação, Carlos e Bruno, nós vamos observar que o Carlos é o campeão, Bruno vice-campeão, nós temos como premiados Carlos e Bruno. Você poderia me fazer a seguinte pergunta, por exemplo, Alex e Bruno, certo? E Bruno e Alex, não seriam a mesma representação, professor? Não. Por quê? Porque existe uma tipificação aí. No caso, o primeiro aí é o campeão e o segundo vice-campeão. Então, tem uma diferença aí de Alex e Bruno para Bruno e Alex. Então, você não pode se confundir nessa situação. Nós temos que analisar exatamente
o fato de cada opção dessa, o primeiro, no caso, ser o campeão, o segundo, vice-campeão. Então, existe uma distinção aí, existe uma diferença nessa situação. Então, vamos lá. Nessa situação aqui, eu tenho como possibilidades para representar os premiados dessa Olimpíada justamente 6 situações. Uma, Alex e Bruno, outra, Alex e Carlos, Bruno e Alex, Bruno e Carlos, Carlos e Alex, Carlos e Bruno. Mas, só voltando aqui, como é que a gente poderia responder a essa situação aqui, a esse problema, sem utilizar essa representação no diagrama de árvore? Nós podemos simplesmente escolher o campeão, de quantas formas diferentes nós podemos escolher o campeão. Campeão. E o vice, vou botar só assim, vice. Então, analisando, nós temos quantas opções para o campeão? Nós temos 3 opções para escolher o campeão. Escolhido o campeão, já escolhido o campeão, sobram quantas pessoas para representar o vice-campeão? Sobra exatamente 2 pessoas, porque escolhida uma, já para ser o campeão, sobram apenas 2. Então, para representar o vice-campeão, nós temos 2 opções. Se multiplicarmos as possibilidades, nós temos como resultado exatamente 6 formações entre os premiados. Beleza? Vamos lá? Vamos para o nosso próximo problema, formando números. Bem, gente, com os algarismos 1, 2 e 3, quais números de 3 algarismos diferentes e sem repetição nós podemos formar? Bem, pessoal, lembrando que um algarismo com 3, lembrando que um número com 3 algarismos, ele recebe exatamente uma distinção entre essas escolhas. Por quê? Porque um número com 3 algarismos, ele é representado por centena, dezena e unidade. Então, o número 122 não, nós vamos utilizar números distintos. O número 123, observando só essa situação aqui dos algarismos 1, 2 e 3, o número 123, certo? O número 123, ele é distinto do número 312, por exemplo. Então, a mudança aí dos algarismos de ordem modifica o número formado. Não é o mesmo número. Isso por quê? Porque cada posição dessa é uma tipificação. O primeiro, da direita para a esquerda, é justamente o número que estará representando as unidades. O segundo, da direita para a esquerda, é o número que é o algarismo que estará representando as dezenas. E o terceiro, da direita para a esquerda, é o número que estará representando as centenas. Então, existe uma diferença aí. Então, olha só. Vamos lá. Analisando aqui. Nós vamos ter uma escolha para o algarismo que estará nas centenas, uma escolha para o algarismo que estará nas dezenas e uma escolha para o algarismo que estará nas unidades. Então, com os números 1, 2 e 3, quais números de 3 algarismos diferentes nós podemos formar? Então, se eu fixar fixando 1, eu tenho a escolha do 2 e do 3, certo? Se eu fixar o 1, eu tenho o 1 representado em seguida pelo 2 e representado em seguida pelo 3. Se eu escolher o 3, o próximo algarismo será o 2. Então, eu tenho a formação do 123 e o outro tenho, vou colocar aqui, ó, 123. O outro número de 3 algarismos seria o 132. Olha só. Fixando agora o 2, eu poderia combinar o 2 com quem? Com 1. Ou combinar o 2 com quem? Com o 3. Se eu combinar o 2 com 1,
o outro algarismo teria que ser o 3. Se eu combinar o 2 com o 3, o outro algarismo seria quem? O 1. Então, eu teria exatamente o número 213 e o número 231. Analisando justamente o fato de fixarmos o 3. Fixando o 3, eu tenho como escolher como próximo algarismo na composição desse número o 2 e como próximo algarismo na composição desse número o 1. Se eu escolher o 2, o próximo a ser escolhido automaticamente terá que ser o 1. Se eu escolher o 1, o próximo terá que ser exatamente igual ao 2. Então, eu teria o número 321 e o número 312. Então, eu teria a formação de quantos números de 3 algarismos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 números. 6 números de 3 algarismos. Seis números de 3 algarismos. Agora veja só, gente. Preste bem atenção. Eu poderia responder isso aqui de forma diferente. Eu não tenho a opção da escolha de um número para a casa das centenas, um número para a casa das dezenas e um número para a casa das unidades. Nessa situação, eu não tenho nada que possa restringir, a não ser o fato de que a escolha de cada um desses números que vai compor o número que estará na casa das centenas, na casa das dezenas e na casa das unidades, ter que ser distinto. Ou seja, o número que eu utilizar não poderá ser utilizado novamente. Então, olha só. Quantas opções eu tenho para a escolha de um número para a casa das centenas, gente? Eu tenho 3 algarismos. Algarismo 1, algarismo 2 e algarismo 3. Então, quantas opções eu tenho para a escolha de um algarismo para a casa das centenas? Eu tenho 3 opções. São 3 escolhas distintas. Já escolhido o número que ficará na casa das centenas, eu tenho que observar que sobram só quantos algarismos? Eu tenho que observar que só sobrará 2 algarismos. Então, dentre esses 2 que sobraram, eu vou ter que escolher o algarismo que ficará na casa das dezenas. Então, eu tenho 2 opções distintas. E escolhido o algarismo que ficará na casa das dezenas, eu tenho que observar quantas opções eu tenho para a escolha de um algarismo para a casa das unidades. Então, eu só tenho uma opção restante. Multiplicando essas possibilidades, eu vou ter o quê? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Justamente a quantidade que a gente acabou de observar pela construção utilizando um diagrama de árvore. Então, essa é a forma que a gente tem para atacar esse tipo de problema de contagem. Utilizando tabela, utilizando diagrama de árvore e observando que, por fim, nós poderíamos utilizar o quê? A multiplicação das opções que nós temos para cada uma das situações. Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido tudo a respeito de contagem, ou pelo menos algumas ideias que vão servir mais à frente para a gente poder resolver outros tipos de problema. Nós ficamos por aqui. Até uma próxima.